também muita terra que eles vendem para empresas construírem prédios, etc. Também tem um contrato de só 100 anos, que as empresas, vamos dizer, o cara que construiu um prédio, isso se não me engano, isso não tenho certeza, preciso verificar, mas me parece que isso. Eles têm um contrato também para as empresas privadas para comprarem terra por 99 anos, ou por 999 e outra permanente. Mas a maioria do terreno da Singapura, uma grande parte do terreno da Singapura é 99 anos, que é a compra da terra. Hong Kong faz a mesma coisa, só que em menor escala. Então vamos dizer que o Hong Kong, eu não sei se Hong Kong vende para sempre ou não vende para sempre, mas Hong Kong está todo ano vendendo casa popular para a população, e todo ano eles estão, ou seja, todo ano estão ganhando dinheiro. Eu não estudei o caso específico de Hong Kong, mas é a mesma coisa que Singapura, mas menos. O governo ganha menos dinheiro da terra do que Singapura. Também é base de casa popular, vender todo ano terra, etc. Bom, isso permitiu Hong Kong e Singapura terem os menores impostos que existem no mundo de trabalho capital. Então o país tem menos imposto sobre compra, venda, salário, importação, exportação, lucro, salário, trabalho, etc. É o que tem menos impostos de todos. E no caso aqui, vale uma coisa lembrar aqui, uma coisa que todo mundo faz erro. Aí eu vou perguntar para vocês, imposto de importação. Se você coloca imposto de importação, vai aumentar a importação ou vai aumentar a exportação? Se você coloca imposto de importação? Imposto de importação? Vai diminuir a importação se você coloca imposto de importação? Não. Alguém? Eu acho que sim, vai. Sim. Aumenta. Tem que pagar mais, né? Estimular a exportação. Estimula a exportação a colocar imposto de importação? Então aqui é um fator fenomenal. A verdade é que imposto de importação, como qualquer imposto sobre trabalho capital, diminui a exportação e aumenta a importação. Muito simples, por quê? Porque quando você coloca imposto de importação, você aumenta o custo de você produzir algo no país. E no momento que você aumenta o custo de produzir alguma coisa, fica mais caro você produzir para exportar. Então se o produto ficar mais caro, você acaba exportando menos. Então para você exportar mais, você precisa não ter imposto de importação. E é o caso de Hong Kong e Singapura, por exemplo, que já que eles têm muitos, porém, para revenda, não tem, acho que é zero de imposto de importação, se importa para exportar, tem zero de imposto, mas assim, baixíssimo imposto. Isso permitiu que o Hong Kong e Singapura, eles exportam, não sei se é 3 vezes o PIB, tipo 3 vezes o PIB, 3 vezes a renda nacional, é 3 vezes exportação. Eles exportam, Hong Kong e Singapura importa para exportar. Então eles importam para exportar para outros. Por quê? Porque não tem imposto de importação, então ele importa para exportar para outro. Então isso é um fator assim muito interessante, porque até hoje tem muitos economistas que acham que imposto de importação ajuda alguma coisa. Não ajuda nada, você só prejudica e vai exportar menos, e no final você vai importar mais. Porque você vai importar mais, porque já que você não consegue produzir barato, você tem que importar para poder produzir. Aí você vai acabar importando mais que exportação. Mas aqui meio fugir do assunto, mas só para meio que colocar junto. Agora, a gente está quase finalizando os dados econômicos. Mais um fator também que é importante falar sobre Hong Kong e Singapura. Não importa o tamanho do país. Mas Singapura e Hong Kong é pequeno. Já que é pequeno, então vale a regra. País grande não vale. Não, isso não existe. Sistema econômico, o melhor sistema econômico ele é para todos os países. Então, a diferença é que eles acabaram implementando isso. Mas a regra que Hong Kong e Singapura, que a proposta minha do MEST, do Imposto Único sobre a Produção Terra, o mais perto disso que existe no mundo é Hong Kong e Singapura. E Hong Kong e Singapura é a prova que Imposto Único sobre a Produção Terra, o Imposto Único sobre a Produção Terra, ele é certo. Hong Kong e Singapura é uma grande prova. Os países do Golfo também são prova disso, ganham dinheiro da terra, não contradiz com o capitalismo. Agora, e o tamanho deles, não importa, o que é 1 mais 1 é 2, é no mundo inteiro. Não importa se o país é pequeno ou grande. Então significa que o que se foi aplicado na Singapura e Hong Kong, não é porque é pequeno ficou certo e país grande ficou errado. É no mundo inteiro a mesma regra. País que ganha dinheiro da terra vai ter mais sucesso. Bom, agora é o seguinte. Agora chegou para as perguntas. E antes de fazer as perguntas, eu vou precisar fazer perguntas anteriores. Primeira pergunta é: vocês concordam com todos os fatos que eu coloquei sobre economia ou vocês discordam com algum deles? Eu concordo. Concorda com todos? Concorda com todos? Concorda com todos? Concorda com todos? Alguma coisa discordou? O que você discordou?
Não discordei, né? Nada, discordou nenhum. Beleza, concordou com tudo. Você, alguma coisa discordou? Você falou que o governo é dono de todos. Só da terra, todos os recursos naturais. Exatamente, só que o Brasil talvez seja uma parte política, o nióbio, que é um dos maiores minérios do mundo, que tem 98% no Brasil, não fica aqui. Os recursos São exportados. Isso. São jogados na mão de outros países, tipo Inglaterra e outros. Mas você quer dizer que são exportados? Não, são destinados. Eles que são os donos, não é o governo brasileiro. Então, assim, o governo brasileiro não, ou seja, o governo brasileiro não se apropriou, ele não fez o SLVT. Sim. Então, se ele fizesse o SLVT... Não, você falou que o Brasil não é, beleza. Ele é dono, está aqui no Brasil. Cobra muito mais imposto Sim, para sim. a população. Sim, eu entendi o que você falou. Mas no sistema do SLO, State Land Ownership, o Brasil vai ser dono de todos os recursos naturais. Sim. Então, a minha pergunta é se algum fato dos dados econômicos que eu falei você discorda. Não. Você não discorda, beleza, tudo bem. Bom, então vocês todos concordaram com os dados econômicos. E então agora a gente vai para as perguntas. Bom, então agora a gente vai para as perguntas. Primeira pergunta. Tributação sobre a terra é tributação sobre a produção ou não? Então eu vou perguntar aqui por vez. Tributação sobre a terra, ela é uma tributação sobre a produção ou não é? Então vamos lá, você primeiro. Também se torna, né? Porque se você for produzir em cima daquela terra, você tem que pagar o tributo. Ele precisa se espelhar. Por exemplo, vou produzir vou plantar. Então aqui eu vou ter que voltar a alguma explicação anterior. A terra, alguém vai lucrar da terra, certo? Alguém vai lucrar. Se ela existe, ou o governo vai lucrar, ou quem é dono da terra vai lucrar, certo? Na hora de eu comprar terra para produzir, ou eu vou pagar para o governo ou para a pessoa. Então, se eu vou ter que pagar para alguém de qualquer jeito, se o Estado lucrar dessa terra, ele não está aumentando o custo da produção. Ou seja, não é um imposto sobre a produção. Agora está claro ou não está claro? Correto. É claro, a terra poderia ser de graça. Verdade, a terra poderia ser de graça. Mas como a terra é finita e alguém vai ter que ficar com ela, então o Estado cobrando, ele só não está deixando alguém ganhar dinheiro sem fazer nada. Ele tá organizando assim, ó, você está produzindo nessa área. O Estado somente está fazendo o seguinte, durante tal tempo. O Estado somente não está deixando ninguém ganhar dinheiro sem fazer nada. Mas, então, na prática, não é um imposto sobre a produção. O que é imposto sobre a produção? Você produziu, eu vou cobrar mais sobre o custo daqui. Não, não vai ficar mais, não cobrei sobre a produção, eu cobrei sobre o que era de graça, certo? Então, voltando agora à pergunta, mas você responde, você concorda ou não? Não, você não pode. Concordo, não, então, não é imposto de produção. Você acha que é um imposto de produção ou não é imposto de produção? Acho que não. Beleza, e você, o que você acha? Imposto sobre a produção ou não é? Eu também acho que não. E você, o que você acha? Imposto sobre a produção ou não é? Não. Não é? Mas é aquela coisa que nem ele falou, né? Você vai ter que... Alguém tem que ganhar com isso, porque se Sim, a terra está mas... aqui, Beleza. Deus deixou a terra. Beleza, então, agora o Estado ganha... Então, é um assunto que eu vou explicar depois, que não deu tempo para explicar agora. O Estado ganhando sobre a terra... Então, agora talvez valha a pena... Eu vou responder então a sua pergunta. Quando o Estado ganha dinheiro da terra, o que ele faz? Qual que é o objetivo do Estado? É devolver com serviços públicos e infraestrutura. Então, escola pública, hospital, infraestrutura, metrô, ônibus, etc, certo? Então, tudo que ele ganhar, quando o Estado te cobrar da terra, ele vai te devolver. Não tem lucro. Quando alguém ganhar da terra, não vai te devolver nada. Então, quando o Estado ganha sobre a terra, ele te devolve. Quando alguém ganha, não vai te devolver nada. Vai ficar com o cara e vai viver uma vida de luxo, vou dizer. Vai viver o que for. Não vou dizer que faz luxo, mas ele vai ganhar sem te devolver algo em troca. Então, quando eu estou tributando a produção, eu estou tributando a terra, eu não estou tributando a produção, porque mesmo que alguém está pagando, mesmo que o governo está ganhando para te devolver e não para ficar com ele. Claro que sendo certinho, etc. Mas nem sempre o governo. Não, sim, mas eu quero dizer o que o governo deveria fazer. Então, um governo bom, ele vai te devolver. Mas se o governo for numa pessoa comum, não vai te devolver nada. Nenhum país do mundo não vai devolver nada. O Estado pode devolver ou não. Singapura devolve. É baseado nisso, porque Singapura ele era uma ilha, porque ela foi construída por piratas, e ela era um país mais corrupto do mundo. Se eu não me engano, acho que em 10 ou 15 anos se tornou o melhor país do mundo. Hoje... Um sistema econômico, que é onde se gira, se cobra e se devolve. Sim, agora, sobre a questão da história de Singapura, eu posso um dia talvez falar melhor.
sobre a questão que foi passado em Singapura. Bom, na prática, então, só para definir então melhor, quando o Estado cobra sobre terra, um Estado eficiente e normal, que um dia, com certeza, os países vão ficar mais honestos um dia. Porque no mundo inteiro, as coisas erradas uma hora acabam. Então, tipo, vamos dizer que um dia você vai ter um Estado perfeito e o que ele vai te não perfeito, melhor do que hoje, ele vai devolver o que ele te cobrou na terra. Mas o setor privado não te devolver nada. Então, só para deixar claro, então então agora eu vou continuar a pergunta e tem que ficar claro. Imposto sobre a terra é imposto sobre a produção ou não é? Sim. Sobre a produção? Ou não é? Não. Não é. Então não é imposto sobre a produção. Não é. Então o que você acha? Não é. O que você que acha? Não. O que você? E você? Imposto sobre a produção, você acha que imposto sobre a terra é imposto sobre a produção ou não é? Não. Não é. Ok, beleza. Tudo bem, agora a próxima pergunta. Vai ficar mais barato a moradia ou vai ficar mais caro? Mais caro. Mais caro a moradia? Mais barato. Eu vou fazer a pergunta mais simples. Vai ter mais terra disponível ou vai ter menos terra disponível? Menos. Vai ter menos terra disponível? Vai. Terra disponível. Mais terra ou menos terra? Tem mais terra disponível. Mais terra disponível. Na verdade, não é que vai ter menos terra, é que vai ter mais gente para ocupar um pouco de cada parte da Quer terra. dizer, vai ter mais prédio para ocupar os espaços. E as pessoas vão subindo assim. Não, na verdade, espaço na a partir do momento que não é uma pessoa privada e está tipo, tomando conta, entendeu? Tipo, você tem mais por exemplo, um exemplo do Brasil, Você- tem muita gente com muito, no mundo todo, muita gente com muito, dono das terras. Mas pensando bem, não vai ter. Tá bom, então eu vou agora dar. Vocês preferem que eu filmo ou deixa lá a filmadora? O que vocês preferem? O que vocês escolhem aqui? Faz diferença nenhuma? O que você prefere? Prefere que não filma? Não. Tá bom, tudo bem. Tá bom, tudo bem. Então vamos lá. Tá bom, então agora eu vou dar a resposta da história. A resposta da história é muito simples. Na verdade, vai ter. Não, na verdade, na prática vai ter mais terra disponível e vai ficar mais barato a terra. É claro que vai ficar mais barato. Por quê? Porque todo mundo que guardava a terra vai ter que disponibilizar a terra. Então vamos dizer o seguinte, o cara tinha muita terra guardada. Ele vai ter que disponibilizar a terra, vai ter que alugar para o primeiro que vier. Porque senão ele vai pagar uma fortuna todo mês de imposto territorial. Então muitas terras vão ser automaticamente disponibilizadas com imposto único sobre a terra. Então vamos dizer, tem gente que tem imóvel, eu até li, não sei se eu... Está achando no Canadá. No Canadá está acontecendo isso. Não. O governo está cobrando um imposto mais alto para quem tem imóvel vazio. Sim. Eu já escutei alguns países fazendo isso aqui. Então, no caso, vou dar vários exemplos. Por exemplo, eu li que, acho que, não sei, São Paulo tem mais tem mais imóvel sem gente do que gente sem imóvel. Por quê? Porque o cara, por exemplo, deixa a casa vazia porque não custa nada e vai viajar ou nem usa, está esperando alguém, ou quer que aumenta o valor do aluguel. Agora, quando você tiver imposto sobre a terra, o cara vai pagar 20 vezes IPTU. Ou ele não vai viajar e deixar o imóvel parado. Ele vai pagar 20 mil reais por mês, ele vai alugar para alguém. Só no centro de São Paulo tem mais de 300 mil. Então, sim, eu não sei nem o número. Quanto você falou? Mais ou menos 300 mil imóveis. 300 mil imóveis vazios em São Paulo? Uau, hein? Que loucura, hein? Então, quando tiver imposto único sobre a terra, vai aumentar a disponibilidade de terras. Então, o que vai acontecer com aumentar a disponibilidade de terras? Vai baixar o preço da terra. Então, o que vai acontecer com a moradia? A moradia vai ficar mais barata. Porque vai ter muita gente querendo alugar. Verdade. Certo? Tá, então tá claro. Então, moradia, alguém tem dúvida? Moradia vai ficar mais barato. Alguém tem dúvida ou não? Não. Tá, beleza. E mesmo que vai ser altíssimo o IPTU, vai ficar mais barato a moradia. Isso é o incrível do SLVT. Mesmo com tão... Dizer que abaixa a moradia e aumenta o IPTU. Não, Sim, vai custar mais barato. A terra, vamos dizer, a terra vai ser de graça e só vai custar o IPTU, que é 20 vezes, vamos dizer. Eu não vou chamar de IPTU, de SLVT. isso por futuro, mais ou menos 20, 30 anos lá pra frente. O que vai acontecer no Brasil, o SLVT? É. Você quer saber quanto tempo vai acontecer? Isso aqui eu vou falar depois sobre esse assunto. Quando isso aqui vai acontecer, eu vou falar isso aqui depois. É muito antes que vocês imaginam. Eu vou explicar depois pra vocês porque isso vai acontecer bem em breve. Pesando na terra. É? Aí volta aquele assunto, porque o carro já pesa na terra, né? O carro já faz peso sobre a terra. Tem muitos carros aqui. Sim, mas eu posso. Mas pode cobrar, é só cobrar. Sim. Por que isso vai acontecer? Eu vou falar aqui em breve. Tudo bem, mas vamos agora na próxima questão aqui. Não sei. Então, deixa eu perguntar. Quem não se importa de colocar a câmera? Você prefere aqui? Você que não quer? Tá, às vezes não for pegar. Você faz diferença ou não? Tá bom, tudo bem. Então eu vou colocar a câmera só para ficar uma coisa mais interativa.
agora aqui, vamos ver se eu consigo aqui agora, eu vou colocar mais interativo aqui. Eu também estou cansado, então acho que vou precisar sentar agora, estou meio cansado demais. Vou pegar meu laptop. Bom, então vamos lá. Vou pegar uma cadeira então. Então, vamos lá. Acho que tá bom assim, beleza. Só daqui a pouco. Fala, pode falar. Daqui a pouco eu vou pedir pra você dar uma pausa, que minha mãe chega, ela vai ter que passar por aqui e tá filmando aí. Ah, tá bom, não tem problema, não tem problema. Não tem problema nenhum. Tá bom, então vamos lá. Então, tá, bom. Segunda pergunta. O salário vai subir ou descer? A tendência é de subir. Hã? Subir. Vai subir? Alguém acha que vai descer? Acho que não. Todo mundo acha que vai subir? Ok, beleza, beleza. Sobe, beleza. No mundo perfeito subiria. No Sim. Brasil, Não tem nada a ver com o mundo perfeito. Não tem a ver com... Não tem a ver com... Não, De acordo com a inflação. Nunca baixou. não, sim, mas eu tô falando se vai subir... Não, sem contando a inflação, vamos dizer que vai subir acima da inflação. Eu quero dizer o seguinte, alguém tem dúvida que... Alguém acha que vai... Não, todo mundo acha que vai subir o salário, certo? Ninguém tem dúvida disso, beleza. Como foi explicado antes. Bom, vai aumentar o emprego ou o desemprego? aumentar o emprego. Tem que aumentar, porque pra É uma coisa ligada à diminuir outra, não pode mais. Automaticamente você Bem, então, se aumenta o salário, vai aumentar o emprego. Tá entendendo? Beleza. Você vai produzir mais. Sim. Então você precisa de mais pessoas. Beleza. Pobreza. Bom. Espera. Não, aqui já as perguntas. Beleza, tudo bem. Tá. Tá, então já estamos aqui, tá. Então o salário, todo mundo concordou que o salário vai subir, certo? Ninguém tem dúvida, né? Beleza. Emprego vai ter mais emprego, todo mundo concordou, certo? E pobreza vai aumentar ou diminuir? Diminui. Tá bom, alguém acha que vai... Todo mundo acha que vai diminuir a pobreza? Eu acho que não, acho que você vai descer. Você não acha que vai diminuir a pobreza? Tem mais trabalho. Vai aumentar ou vai diminuir? Morador de rua, tem muito morador de rua, isso aí é pobreza, pra mim é pobreza. Então vai diminuir pobreza ou vai aumentar a pobreza? Acho que vai continuar estável. Vai continuar se vai ficar mais barato ter terra, então vai ter menos motivo para pessoas ficarem na rua? Se vai aumentar o salário, Aumentar o salário, aumentar o emprego, automaticamente a pobreza diminui. então vai aumentar a pobreza ou vai aumentar a pobreza ou diminuir a pobreza? Vai melhorar, a pobreza vai melhorar. Então vai diminuir a pobreza? Não, vai Você acha que vai aumentar? Não, vai diminuir. Vai diminuir a pobreza, beleza. Ok, Vai beleza. diminuir. Ok, beleza. Ok, beleza. É um por vez, né? Você acha que a pobreza vai diminuir ou aumentar? Ah, eu acho que pode aumentar. Você acha que pode aumentar? Mas você está subindo o salário, está subindo o emprego. Sobe, Não, o imposto diminuiu, não tem mais imposto sobre trabalho capital. mas tem outros fatores, o custo das coisas. Não, como eu expliquei antes, o custo das coisas ele vai descer porque diminui os impostos. Ah, então eu quero ver rico, viu? Hã? Eu quero ser rico. Ele devolve também com Então aumenta a pobreza ou diminui a pobreza? Então pode diminuir. Ok. Um governo que realmente funciona, se consegue arrecadar o suficiente para poder corrigir também essa desigualdade social, por exemplo. Beleza. Hoje em dia, por exemplo, em São Paulo, existe vários Então, albergues. mas isso é uma questão Entendeu? que aborda, que nem essa questão de moradores de rua. Isso não vai acabar isso. Isso Então, Social, como ele falou. não pode acabar, mas pode diminuir, entendeu? Então vamos lá, sobre a questão da moradia. O retorno daqueles impostos. Então você falou sobre a questão que vai ter morador de rua, certo? Vai ter menos morador de rua, porque muita gente que mora na rua, porque tem gente que não se interessa em trabalhar porque ganha pouco. Então se vai subir o salário, vai ter mais gente interessante em trabalhar. E segundo, vai ficar mais barato ter uma moradia. Então tem que ter menos gente morando na O rua. detalhe é o seguinte, o morador de rua, ele não trabalha, nunca trabalhou. Sim. Ele está na rua há anos. Sim, E ele não vai aceitar trabalhar. eu entendi. Quem vai dar terra, quem vai dar casa, moradia? Então, eu concordo sobre a questão. Essa questão daqui, eu também tenho explicado no meu trabalho, mas não é muito a hora de explicar isso daqui. Então, o que queria acontecer é o seguinte. Quando o governo é dono da terra, se tiver morador na rua, desvaloriza o valor do imóvel, certo? Então, o governo próprio vai ter o maior incentivo de tirar pessoas da rua, por quê? Porque se ele tirar, o imóvel vai subir. Sim. Então, vai existir um incentivo do governo, sei lá, fazer programas sociais, de aprender alguma profissão, etc. Exatamente. Tem mais uma coisa que também coloco no meu trabalho, que agora eu vou mencionar também.
Quando você sobe o salário do trabalhador, tem uma coisa muito especial e importantíssima que acontece. O que acontece? Motivação. Sim, mas tem uma coisa ainda mais importante que é importantíssima. Quando você sobe o salário do trabalhador, isso é um dos motivos porque tem que subir o salário do trabalhador para a economia crescer. O que faz alguém, vamos dizer, um cara é garçom, de repente sobe 50% do salário dele. O que ele pode fazer com esse dinheiro? Ele pode investir. Investir no quê? Dele mesmo. Nele mesmo, aqui é a resposta. No momento que você sobe o salário do trabalhador, ele tem dinheiro para ele dar uma profissão. Então, esse garçom vai poder estudar engenharia, estudar medicina, pode fazer alguma coisa, porque agora o salário subiu. Então, quando sobe o salário, você possibilita o trabalhador se reinvestir na sua carreira. Então, você aumenta, vamos dizer, o emprego, porque também você tem pessoas mais sofisticadas que se investiram. Ele pode deixar de ser um garçom, ele pode ser tipo, um dono de restaurante. Isso. Mas falar dono de restaurante requer, vamos dizer, capital, que isso requer mais dinheiro. Mas o investimento mais barato que qualquer... chefe de cozinha, por exemplo. Eu vou dar um exemplo bem simples. E isso tem, vamos dizer, com a minha vida, vamos dizer. O investimento mais barato que alguém pode fazer para ganhar dinheiro é a educação. Porque é o dinheiro menor que você gasta e maior aumenta a renda de tudo que você pode fazer. Então o investimento no próprio trabalhador, com o lucro dele nele próprio, vai aumentar muito o crescimento econômico também. Bom, vamos voltar aqui. Bom, agora vai ficar um pouquinho mais complicado aqui a história agora. Que tipo de empresas vão lucrar mais? Ou que tipo de pessoas vão lucrar mais? E que tipo de pessoas vão lucrar menos? Depois, eu queria saber a porcentagem dos que vão lucrar mais com imposto único, com SLVT. Tá claro para todo mundo que é SLVT, imposto único sobre a terra? Todo mundo já sabe que é SLVT, né? Claro, né? Então, voltando. Então, quais empresas e quais pessoas vão lucrar mais com SLVT, imposto único sobre a terra? E quais empresas e pessoas vão lucrar menos com imposto único sobre a terra? Eu queria saber a porcentagem do grupo que ganha e do grupo que perde. Então, para ajudar vocês, a gente vai começar no primeiro passo. Quantos por cento da população é trabalhador, é salariado? Quantos por cento? Mais de 90%. Mais de 90%? Você acha quanto? Você acha? Então você acha que 90% da população é assalariado? né? Você acha que é quanto? Eu acho que 75%. E você, quantos por cento da população é assalariada? 80%. 80%? Beleza. Então, se 80%, vamos dizer que vou fazer uma média aqui, 85%. Então, 85% da população é assalariada, então significa que 85% vai lucrar mais, certo? Então, vamos dizer que só sobrou, 15% de empresas. De 15% das empresas, desse total das empresas que existem, quantas empresas vão lucrar mais e quantas vão lucrar menos? Na verdade, o cálculo é muito simples. Eu já falei antes. As empresas pagam, em geral, menos de 1% de IPTU, certo? Menos de 1% elas pagam. Por um lado. Por um outro lado, elas pagam muito imposto. Então, as empresas vão pagar menos imposto ou mais imposto? Vamos dizer, a maioria das empresas vão pagar mais imposto ou menos imposto? Acho que é menos, né? Menos imposto. Menos imposto, beleza. Você acha que vai pagar mais imposto ou menos imposto? Menos? Ok, beleza. Agora, quais empresas vão pagar mais imposto? Quais são as empresas que vão pagar mais imposto? Ou quais são as pessoas que vão pagar mais imposto? Tem mais imóveis? Mais móveis? Imóveis. Imóveis. Em palavras bem simples, aquelas empresas e pessoas que lucram da terra, elas, ou seja, lucram sem produzir, elas vão perder muito dinheiro. As empresas que produzem vão ganhar mais dinheiro. Agora, quantos por cento das empresas e pessoas lucram da terra? Quantos por cento da população? Todos. Não, mas quantos por cento da população que lucram mais da terra e não lucram quase nada do seu trabalho? É simples. Pessoas. Então, quem tem terra? Quais as empresas e pessoas que têm terra? O que são as terras? Vamos voltar para os 5 exemplos que eu tinha antes. Então, vamos dizer, imóveis. Então, pessoas que têm imóveis vão perder muito dinheiro. Segundo que eu dei, minérios. Empresas que lucram de minérios vão perder dinheiro.
Empresas de rádio e TV que lucram da frequência de rádio e TV vão ganhar menos também. Empresas que poluem menos vão ganhar menos. E depois a gente disse sobre carros, né? Vamos dizer, quem seria carros? Não seria muito. Seria o cidadão comum usar carro, iria incentivar o cidadão a usar menos carro e usar mais transporte público. Vamos dizer isso que vai acontecer, mas não teria, vamos dizer, um prejuízo aqui. Então, quantos por cento da população, ou vamos dizer, das empresas e desses que ganham dinheiro disso, quantos representam a população? 85% a gente já falou que é trabalhador, vocês falaram que é trabalhador, certo? Então sobra 15% para empresas e pessoas que não são trabalhadores. Então quantos por cento são? E dessas empresas, muitas empresas não lucram da terra, só uma parte lucra da terra. Então quantos por cento lucra da terra de todas as outras? Então vamos achar que 10%, 20%, quantos por cento de empresas e pessoas lucram da terra? Só sobrou, tem que ser menos de 85, certo? Seria quanto? Acho que menos de 2%. Já vai acabar, você já tem que ir embora. É menos de quanto? Acho que menos de 2%. Menos de 2%? Quantos por cento você acha? 5%. Você? Prestação de serviço. Né? Acho que 10. Uns 4%, hein? É 4%? Você? Eu acho uns 5%. 5%, beleza. Então, a minha resposta final, de acordo com a minha pesquisa, é que no máximo do máximo é 10%. Mas provavelmente é uns 5% para menos de pessoas e empresas que lucram da terra. Ou seja, quem vai se prejudicar, quem vai perder dinheiro com isso é uma pequeníssima parte da população e uma parte que já lucra dinheiro sem fazer nada, que já é uma parte que não precisa mais trabalhar de tanto dinheiro que tem. Então, na prática, é uma pequeníssima parte e da parte que, para eles só vão deixar de ter menos luxo, vamos dizer, mas para eles não falta dinheiro. E eles vão ter que produzir. Depois que eles pararem de ganhar dinheiro, ou talvez já tenham tanto dinheiro que não precisa mais produzir, mas lucram, vamos dizer, do capital deles, se tem muito capital. Porque uma parte da terra, quem tem imóveis tem terra e construção. Então, ao invés de lucrar da terra e construção, só vai lucrar agora da construção. Então, não necessariamente que, tipo, eles vão continuar ganhando dinheiro, mas somente da construção, que foi o capital investido antes. Então, no caso, qual vantagem? Agora vamos dizer, qual a vantagem disso que é menos de 10% da população que vai se prejudicar? Qual a vantagem disso? Aí você começa a existir a meritocracia. Não, mas qual a grande vantagem de ser tão poucas pessoas que lucram da terra? Em porcentagem. É muito simples a resposta, que fica fácil de implementar. Se 90% da população entender que eles vão lucrar com o imposto único sobre a terra, é muito fácil. Você tem 90% da população apoiando contra 10% que vai contra. Ah, você vai dizer, não, mas esses 10 têm poder. Não, quem tem poder é a maioria. Se a maioria entender isso, pode mudar a situação. Então, quero dizer, democraticamente é muito fácil de implementar, porque 90% da população vai lucrar. E ainda, as empresas vão lucrar, a maioria das empresas vão lucrar bilhões de dólares a mais, e mais ainda, o governo vai lucrar mais. Então, E aí essa pergunta aqui, talvez eu fizer a próxima pergunta. A próxima pergunta é, vocês acham que Bom, vocês já entenderam que a maioria das empresas vão lucrar mais, uma pequeníssima minoria de pessoas e empresas vão lucrar menos. E o governo vai lucrar mais ou menos? Essa aqui é a questão que agora tem que ficar mais claro. Lucraria mais, porque ele arrecadar muito mais imposto. E você, o que você acha? Arrecadar mais ou menos? O que você acha? Na verdade, o governo ele não deveria lucrar, né? Beleza, então se ele vai arrecadar mais, Ele vai pensar mais se ele retornar. também tem isso, mas ele tem mais incentivo de implementar. Então, para o governo, é bom para ele. Ele vai querer implementar imposto único sobre a terra, ele vai lucrar mais. E no meu trabalho eu também... Gente que está no governo também. Não, eu quero dizer o seguinte, mas eu quero dizer, o funcional do governo tem interesse nisso. Sim. Somente se, tipo, não vou entrar... Na politicagem. Vamos dizer, a porcentagem de pessoas e empresas que têm terra é pequeníssima. Você tem outras empresas gigantescas que não têm interesse nisso. Então você tem, mesmo você dizer que tem o lobby que vai ser contra isso, mas você tem um lobby muito maior, você tem milhares de empresas que vão a favor disso. Então, as empresas que são contra é um tamanho muito menor sobre as empresas que são a favor. Então, você vai ter muito mais dinheiro de empresas a favor do que contra. Tá claro? Tudo bem. Então, vamos lá. Bom, eu sei que foi pesado, né, hoje, não? Pesado. Bastante informação, né? Bom, É bom que você redigisse um dossiê, um livro. Bom, próximo. Bom, agora, a longo prazo, todas as empresas e pessoas vão lucrar ou não a longo prazo? Depois que implementar, depois de 10 anos, todo mundo vai lucrar mais ou não? A longo prazo? Todo mundo vai lucrar mais, certo? Então, aqueles que perderam só perdem agora, mas daqui 10 anos,
ou depois da perca deles vão começar a lucrar mais, porque as empresas vão começar a gerar mais lucro, que também eles provavelmente são donos, muita gente que tem terra também tem empresa. Então, quer dizer, a longo prazo todo mundo lucra, que fica super fácil de implementar, mais ou menos fácil de implementar. Próxima pergunta, que acho que vai ser daqui a última. A economia vai crescer ou diminuir? Vai crescer. Bom, todos então tem certeza que vai crescer. Então, beleza. Eu vou agora... Bom, todas as perguntas vocês já responderam. Tá claro o assunto? Foi fácil de entender? É fácil de entender? Sim, fácil de entender. Fácil de entender? Fácil de entender? Na próxima palestra eu vou explicar porque isso ainda não aconteceu, mas isso aqui é para a próxima palestra. Agora eu vou terminar o assunto agora falando com os dados da minha pesquisa, dos resultados. Os dados da minha pesquisa, só para finalizar, mas eu já falei uma parte antes. No sistema de SLVT e SLO, Imposto Único sobre a Terra, o Estado vai arrecadar 50% a mais, o salário do trabalhador vai aumentar 50% o salário do trabalhador, vai aumentar 10% do crescimento econômico, todo ano vai crescer mais, a economia 10%, então sem parar, não tem mais ciclos econômicos, todo ano não para sem parar. Isso eu também vou explicar, isso eu vou ter que explicar outra hora, porque não vai ter mais crises econômicas, não vai ter mais bolhas, não para de crescer a economia. Bom, e a pobreza iria acabar em 10 anos e desemprego iria acabar em 5 anos. Isso requer também mais explicação, por que pobreza acabar, desemprego acabar, também requer uma explicação, mas isso que eu vou deixar para depois. Tem uma parte da explicação porque vai acabar desemprego, porque quem vai ter dinheiro para investir nas pessoas profissões, e isso tem a ver com desemprego e pobreza. Agora, bom, para terminar aqui o assunto, vamos terminar a palestra, aqui já foi bastante tempo, queria agradecer a todos vocês que presenciaram essa palestra. Foi um assunto que requer atenção e esforço. Você não tem nenhum material didático? Então, não tenho mais. Então vou falar o que eu tenho agora. Então, bom, eu tenho um site chamado mepim.org, que eu divulgo parcial. Eu não divulguei ainda tudo, mas eu divulguei uma parte do meu trabalho já no site. Eu escrevi 160 páginas em inglês, porque isso é um projeto internacional que eu tive que escrever em inglês. E ainda não postei 160 páginas. Eu quero só fazer um copyright para dizer que fui eu que escrevi e depois, para não ter problemas depois sobre a questão quem escreveu aquilo, isso, porque... Aí você fala, por que você precisa escrever no seu nome? Porque tudo que não está no meu nome, eu vou ter que falar quem escreveu. Vou ter licitação. Então, para eu precisar escrever menos, eu preciso também fazer um copyright. Não, se eu não fizer copyright, me dá mais trabalho depois para ficar escrevendo as citações, mais citações. Porque no meu trabalho eu vou ter que escrever citação. O meu trabalho é para virar doutorado. Eu vou tentar aplicar para doutorado, mestrado e de mestrado virar doutorado. Mas eu ainda não tive tempo de aplicar, porque eu tenho que trabalhar para poder sobreviver, então eu fiz um tempo isso e agora eu estou trabalhando em informática, eu criei uma versão otimizada do Windows, que também tem muito dessas ideias daí também, e que é uma versão otimizada do Windows, que eu peguei o Windows, eu instalei num computador, eu coloquei os programas essenciais para o dia a dia, eu customizei ele, tipo coisas assim super simples, mas que são boas para o usuário. Por exemplo, o botão de desligar eu deixei na barra de inicialização, acho que é o nome. Eu deixei lá o botão de desligar. Então, ao invés de você clicar 5 vezes, se clicar uma, já desligou. É melhor fazer Hackintosh. Então, quero dizer, eu customizei o Windows, eu deixei os programas para o dia a dia e a instalação é muito mais rápida. Então, eu uso um programa, eu criei uma imagem de disco através do programa Acronis e que eu restauro isso em 5 minutos. Tipo, eu gasto 10 cliques e meu trabalho terminou. Mas isso, vocês podem entrar no chama Rafaway, tem na internet, chama rafaway.wix no site também. Bom, o que vocês podem contribuir com o projeto? Primeiro, vocês assistiram à palestra. Então, eu peço para vocês, quando eu for postar o vídeo, eu não sei quando eu vou postar o vídeo, vocês postarem no Facebook de vocês, que vocês viram esse vídeo, vocês concordaram e que é a única solução do Brasil. Isso é, não do Brasil, do mundo inteiro. Isso eu também, depois eu vou explicar na próxima palestra porque isso vai acontecer um dia, porque essa é a única solução para a economia crescer e resolver milhares de problemas, isso vai ser para a próxima. Bom, então, primeira questão, vocês compartilham, quando eu fizer o vídeo, vocês compartilham com todos os amigos, vocês se escrevem que vocês estavam e é muito importante, a questão é essa ideia tem que ser espalhada. A única solução é a ideia ser espalhada. No Instagram também? Sim, em todos os lugares, pode espalhar onde quiser. Segunda opção, preço de doação. Então, se vocês puderem doar ou arranjar gente para doar, é muito importante porque isso eu vou poder deixar de trabalhar em informática para poder ficar o dia inteiro nesse projeto. Eu queria ficar o dia inteiro nesse projeto, mas eu preciso trabalhar. O meu custo é muito baixo, é só escrever. Então, o meu custo é para moradia e comida e seguro-saúde e escrever. Eu não tenho quase custo nenhum.
E é o custo científico, é só custo científico, porque para espalhar, quando eu tiver trabalho pronto, isso vai se espalhar no mundo inteiro, rapidinho. Não, pode demorar um tempo, mas eu vou para a mídia, vou tentar. Então, quer dizer, o custo principal ele é só científico, não tem muito mais que científico. Vocês também podem trazer para políticos, ou para partidos políticos, para sindicatos. Sindicato quer aumentar o salário do trabalhador. O meu trabalho é para aumentar o salário do trabalhador. Então você pode trazer para sindicatos. E também compartilhar com os amigos a ideia. Está numa mesa entre amigos, fala sobre a ideia. Ó, a única solução é, em vez de falar de políticos, fala de políticas públicas, de reformas. São as reformas que têm que ser feitas. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos. Só peço... Bom, obrigado. Obrigado. Vocês todos concordam de estar no vídeo aqui, né? Não tem problema nenhum, né? Todos concordam no vídeo, sem problema nenhum. É? Direito de imagens, tá bom? Então, todos vocês concordam sem problema nenhum, né? Todos concordam, tá bom. Então, muito obrigado a todos e espero a gente marcar a próxima palestra. Vai ser mais fácil depois da primeira vez. E qual é o investimento que você pensa que quanto custa? Vai lucrar? O investimento. Para mim? É. O meu custo? Qualquer um que quer investir. No meu projeto? É. Não, o que eu preciso, o meu custo é o custo de sobrevivência, é só escrever. O meu trabalho, no momento, ele é científico. Meu trabalho é o custo científico. Tipo, levar para políticos, esse tipo de coisa, que também é um custo. Eu acho que iria ter mais voluntários, mas eu tenho que me focar numa coisa por vez. Hoje o meu trabalho é científico. Então hoje, se eu receber dinheiro, eu só me dedico a escrever, vamos dizer, se entrar um dinheiro, eu vou poder se dedicar a fazer o procedimento burocrático para aplicar numa faculdade para doutorado. Então, porque tem certos requerimentos para fazer doutorado. Então, eu preciso passar nesses requerimentos, eu vou ter que aplicar, escreve, é um processo. E aí eu tenho que parar de trabalhar para poder fazer procedimento. Talvez eu precise... Tem mais uma questão também que eu preciso de indicação de um professor. Que isso eu não sei se eu teria que ser aluno especial ou começar uma faculdade de economia, tipo, faz 6 meses. Você tem que fazer um bacharelado numa área específica e na hora que você vai fazer o seu doutorado, o seu mestrado, o professor vai fazer. Sim, então a questão, um dos requerimentos principais para fazer doutorado, eu preciso de indicação de professores. Só que para ter indicação de professores, eu preciso ter um relacionamento com esse professor. Então tem duas maneiras, ou sou aluno especial, tipo de uma faculdade, quer dizer que eu... Professor do quê? Não, de economia. Então vamos dizer que aluno especial quer dizer que alguém pede para fazer tal matéria de economia numa faculdade, na USP. Então faz tal matéria 6 meses, aí nisso conhece vários professores e aí eu consigo a carta de referência desses professores para eu poder aplicar para doutorado. Essa é uma maneira. Outra maneira, eu posso, vamos dizer, começar a faculdade de economia 6 meses, já conheço muito professor e consigo carta de recomendação de um professor. Isso é essencial para poder aplicar doutorado. Talvez até eu quero fazer economia, eu quero estudar faculdade de economia. A questão é eu ter condições de trabalhar muito menos horas para poder estudar economia, porque eu vou ter que trabalhar menos horas para poder estudar economia. O custo principal é a hora de menos trabalho, não é o custo de estudar economia. E, bom, então é isso. Então eu espero como vocês puderem contribuir e muito obrigado a todos. Você já tem aberto um site de vaquinha virtual? Não, eu pensei de fazer site de vaquinha virtual, só que a questão é, hoje, talvez eu possa começar agora a fazer, porque mais gente conhece. Então, para fazer vaquinha virtual, eu tenho que ter pessoas que conhecem. A primeira vez que eu tive contato com esse tipo de programa foi de um rapaz que ele inventou chama-se a mola, né? Ele ensinou assim, uns protótipos, entendeu? Onde você, com molas e imã, você consegue verificar, tipo, onde tem torção, onde você tem em compressão, tipo assim, para estudo de estruturas. Sim. A partir de um protótipo, ele fez uma coisa. E aí ele fez vaquinha, assim? E hoje ele conseguiu, além de vender a ideia, no caso você poderia, tipo assim, eu consegui publicar o livro. Então, a questão de vaquinha, o problema de fazer vaquinha é que eu preciso que as pessoas já tenham algum conhecimento para começar a doar. O problema é que hoje foi minha primeira palestra. Então, eu estou começando agora a expor, vamos dizer. Então hoje daria, talvez vocês, cada um comenta com 10 amigos, cada um, vamos dizer, dá R$10, por exemplo, o que for, sei lá, um dá 100, outro dá 10, o que for. Mas eu preciso de um início, alguma coisinha para conseguir fazer vaquinha. Então, eu ainda não tenho essa coisinha para poder começar a vaquinha. Hoje já é um início já, graças ao Vitor, agradeço de todo o coração você ter providenciado o lugar e você ter promovido entre os amigos para a gente fazer essa palestra. Muito obrigado. Que você tenha muito sucesso, Deus te abençoe com muita saúde, muita felicidade, muita alegria e que sua empresa tenha muito sucesso. Muito obrigado. Bom, então acho que eu vou agora desligar o vídeo e obrigado a todos. Eu sou aposentado, né? Eu trabalhei...